e a divisão é 40% igual, 30% por posição, 30% por audiência, ou seja, eles pesam mais por audiência do que o outro, e isso é, de uma certa forma, uma compensação que foi dada ao Flamengo por ele ter desistido do mínimo garantido, né? Que era o valor que ele tinha mais, ele vai ter uma perda, o Flamengo vai ter perda considerável nesse contrato, em relação ao contrato anterior. Palmeiras e São Paulo vão ficar em valores um pouco superiores do que eles ganhavam em 2024. Isso é uma estimativa que a gente já tem, a estimativa da lista que a Libra falou, perguntou quanto que o Palmeiras vai ganhar, vai variar da posição dele, mas o Palmeiras certamente vai ganhar ou um pouco menos de 200 milhões ou um pouco mais, dependendo da posição que ele tiver no campeonato. Isso eu acho que dá para a gente dizer, pode ser que fuja um pouco disso, dependendo de como forem os critérios. Repetindo, a gente está falando sobre coisas que têm condições aqui. O Flamengo vai estar um pouco na frente, a estimativa que tinha sido feita com ele no quarto lugar era de 220 milhões, tem gente aqui no clube que acha que vai dar menos, enfim, vai depender também desse pay-per-view, de como vai estar o pay-per-view, que está bem, aumentou muito o número de assinantes, só que aumentou o número de assinantes em assinaturas de pacote de streaming, não naquele de TV a cabo que a gente tinha antigamente. E isso as pessoas, e você que está comprando, por exemplo, já deve ter percebido que hoje você paga um pacote muito mais barato, né? Sei lá, R$30, R$40, às vezes no streaming do 59 o anual. Mas como que era anteriormente a TV a cabo? Era R$80, né? 60, era muito mais. Então você tem o mesmo número de assinantes do auge do pay-per-view, só que as pessoas pagando menos. Então a receita não é a mesma coisa de lá, mas está num bom nível. Então vai depender também disso, mas o que eles vão ter para dividir é 1,200 bilhão, e a divisão vai ser por esse aí, e de novo, não vai ser uma médiazinha. Então se você pensar que o Flamengo vai ganhar em torno de 200 milhões, Palmeiras um pouco menos, o São Paulo um pouco menos, certamente os outros clubes, Vitória, Red Bull, também não vão ganhar cento e poucos, né? Que seria, sei lá, 130, 140, que seria a média. Eles vão ter que ganhar menos, porque senão não fecha a conta, né? De todo mundo. Mas vai depender dessas variáveis ainda. O que a gente tem, por enquanto, são estimativas, não é o número real. Mutou de novo, Dói. Desculpa, gente. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô matando os mosquitos aqui. Eu vi uma raquete passando aí. E aí eu não queria ficar atrapalhando com mosquitos explodindo aqui ao vivo. Quem perguntou aqui foi o 4Ps, que falou quanto que o Verdão vai ganhar. Em torno de 200 milhões também, né, Rodrigo? A primeira estimativa, tem uma matéria minha que tá Libra projeta, você botar no Google aí, Libra projeta, e aí tinha uma projeção para o Palmeiras, para o Flamengo, com as posições do campeonato de 2023, porque isso foi feito em 2024. Você procurar lá, tem um número preciso, eu não estou com ele aqui, não significa que será aquele número, mas não vai fugir muito disso, não é que vai ter uma discrepância tão grande quanto essa. Perfeito. E aqui o Alex Kidd pergunta, Libra e LFU se equivaleram, Igor? É uma boa pergunta. Quem que se deu melhor nesses dois acordos? Acho que tem uma análise que é individual, né, de cada clube, e aí o Rodrigo deu uma pincelada na perspectiva do Flamengo, por exemplo, né, que a gente vai sentir e verificar quando os números saírem efetivamente ao término da temporada, como é que ficou esse quadro do Flamengo. Mas olhando para os dois blocos, eu acho que nenhuma das previsões iniciais dos blocos acabou se cumprindo, tanto numa perspectiva de que a Libra ia abocanhar o dinheiro todo da Globo porque fechou antes e tal, e ia ficar só migalha para a Liga Forte União, quanto para a Liga Forte União alcançar, empatar com a Libra em termos de montante. Então, eu acho que todo mundo... ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, sabe? Porque não houve aquela união. É o que a gente pincelou na abertura um pouco do programa sobre isso. Ninguém, de fato, atingiu o seu real potencial. Do ponto de vista da Liga Forte União, eu acho que foi crucial essa conversão do Corinthians aí, que mudou um pouco o eixo da conversa nessa reta final de discussão contratual, principalmente essa mudança de lado que o Corinthians fez ao mesmo tempo enfraquece um lado, né? Você tira um clube que era fortíssimo, né, do lado da Libra, para trazer, talvez, com certeza, né, o clube de maior audiência para o lado da Liga Forte União, e isso muda a dinâmica um pouco na mesa de negociação. E também resultados esportivos do término da temporada passada
a Liga Forte União não contava com o rebaixamento do Atlético Paranaense, por exemplo. Então, isso ajuda a mexer um pouco nessa briga de equilíbrio. Se fosse, por exemplo, o rebaixamento do Red Bull Bragantino, seria menos um clube nessa lista que a gente está vendo na tela aí. Então, nuances dessa dinâmica do futebol brasileiro que vão influenciando nessa discussão comercial envolvendo os direitos de transmissão. Então, para tentar resumir, quem ganhou, quem perdeu, eu acho que todo mundo acabou perdendo um pouco, mas o cenário negativo que um lado previa a respeito do outro, eu acho que acabou não se concretizando. Então, eu concordo um pouco com o pessoal da Liga Forte União quando ele diz que conseguiram diminuir a distância em relação ao outro bloco. Eu acho que, pelo que a gente tem no momento, dá para perceber ou estimar, né, que a gente está trabalhando um pouco no campo da estimativa, como o Rodrigo mencionou, por conta da dinâmica da distribuição, principalmente do 30% de performance, mas eu consigo enxergar nesse primeiro olhar uma diminuição de distância, mas que não necessariamente vai fazer com que o lado da Liga Forte União, que era da galera que, em tese, né, anteriormente recebia menos do que essa turma de São Paulo, Flamengo e tal, não sei se eles vão conseguir ultrapassar, mas eu acho que a distância, e era um dos objetivos iniciais, é preciso admitir isso, a distância acho que diminuiu um pouco na discussão, por mais que a estratégia deles tenha sido diferente, de fatiar mais os direitos, né, com outros players aí, não só com a Globo, com a Amazon, Record, YouTube e tal, para atingir esse objetivo de não deixar que, e o Flamengo, acho que como exemplo maior, não deixar que a galera do outro lado desgarrasse tanto assim. Eu acho que isso vai ser personificado de forma mais concreta e explícita no balanço do Flamengo do ano que vem. Como dizia, né, Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É isso, né? Ô, Igor... mas rapidinho, só sobre isso é curioso, né, a gente falando do sofrimento, mas é diante de uma... Não que eles vão ganhar menos dinheiro especificamente do que ganham atualmente, mas é que a perspectiva para o futebol brasileiro poderia ser tão maior ou tão mais significativa que eles, se houvesse uma junção, né, à mesa de negociação, que fica aquela sensação dos si, né, de não ter alcançado ainda o potencial que esse bloco de clubes poderia ter alcançado se tivesse todo mundo junto. Mas o bolo não é ruim, né? A gente tem uma estimativa de quanto poderia chegar nisso? Quanto poderia ser a porcentagem, Rodrigo? Tinha estimativas dos dois lados, algumas eram, eu diria assim, muito otimistas, né? Que o Campeonato Brasileiro ia valer 4 bilhões, já no início lá atrás falavam até em 5, né? Eu achava que era bem exagerado. Eu acho que assim, tudo que o Igor falou, ele tem razão, acho que a Liga Forte União, de fato, teve uma redução ali do que eles queriam, que era a redução da diferença de quem estava no topo para quem estava mais atrás, isso de fato aconteceu. A Globo ainda paga para a Libra por jogo mais do que paga para a Liga Forte União, mas não é uma diferença muito grande, como era antes, que se previa 70% para um contrato e 30% para o outro. Então, de fato, essas coisas aconteceram. Mas antes de tudo que aconteceu, eu acho que o acordo, o bolo geral, não foi ruim, porque 2,9 bilhão, se você considerar que hoje é 2,2, foi um aumento de 30%. E 30% era o que se conseguia normalmente em renovações de contrato. Então, não é que, o que não se conseguiu foi aquela explosão que se esperava com um salto do futebol brasileiro, mas não foram acordos de valores, se forem essas estimativas do pay-per-view se concretizarem, acordos ruins para os clubes. Eu acho que alguns clubes perderam, como é o caso do Flamengo, mas tem vários outros que tiveram avanços e que vão ganhar mais do que anteriormente. Alguns ali da elite, da Liga Forte União, né? Elite que eu digo, os clubes maiores, alguns como Palmeiras e São Paulo. Então, eu acho que teve ali uma mudança de... Você tirou essa diferença grande que existia do Flamengo e que no bolo geral você teve um aumento de valores ali em torno de 30%, que é positivo. Embora certamente seria maior se você tivesse a negociação unificada, né? Esse aumento, Rodrigo, então, aqui é importante... Oi, rapidinho. Só para pontuar que esse aumento é importante a gente ressaltar, né, desse crescimento que você falou, na casa desses 30%, porque a gente encontra mercados relevantes na Europa, como principalmente a Liga Francesa, que tiveram dificuldade grandíssima com renovação de contratos de direito de transmissão, queda de dinheiro, de valor nesse processo todo. Então, o Brasil ainda se isolar dessa tendência de queda que já bateu lá para
os PSG da vida, para os Olympique de Marselha da vida. Então a gente conseguiu sobreviver bem a esse início de novo ciclo, num ciclo contratual de 5 anos, que dá uma certa estabilidade para esse projeto de crescimento do futebol brasileiro nesses próximos anos. E ainda com uma perspectiva, e aí vai variar do quanto de fé você, torcedor, tem ou não sobre unificação de todos os clubes em prol de um mesmo propósito, mas ainda com uma perspectiva de, quem sabe, ao fim desses 5 anos, os caras se fizeram um acordo e passarem a negociar isso de forma coletiva efetivamente, né, com os 2 blocos unidos. Mas eu acho que foi importante, sim, não ter o termo em inglês, o downgrade da parada, e não ter a diminuição do contrato do bolo como um todo para todos esses clubes. Então, no geral, dá para a gente falar que foi uma negociação positiva, diminuiu a desigualdade, todo mundo vai ganhar um valor que aparentemente está satisfatório, e a única time que a gente já pode dizer que não se deu tão bem foi o Flamengo, é isso, né? Resumidamente. Não se deu bem, não se deu tão bem. Ele perdeu bastante dinheiro, perdeu uma perspectiva de uns 80 milhões de reais no baixo, então não se deu tão bem. Agora, tem um perdeu argumento... 80 de diferença? No mínimo. Caraca, não, se dão muito mal, então. A manchete Flamengo se dá muito mal. E não só quanto ele deixa de ganhar, mas quanto o vizinho passa a ganhar mais também, né? Essa é a questão também dessa dinâmica toda, né? Não é só o Flamengo recebeu X menos, mas é ver o vizinho crescer, então isso aumenta ainda a tem o argumento de que o mínimo garantido que o Flamengo tinha no pay-per-view, os outros clubes entendiam como injusto, né? Então todos batalharam para bater esse mínimo garantido e em determinado momento conseguiram. O Flamengo não conseguiu segurar isso aí, ele tentou durante bastante tempo da negociação na Libra. Isso foi uma coisa que já aconteceu no início do ano passado, né? Já tem bastante tempo até. Teve nada a ver com a... Quer dizer, teve a ver com a Liga Forte União, porque foi ela saiu do grupo inicial para iniciar essa... Era uma das premissas, né? Então, óbvio que ela teve a ver com esse resultado final. Mas no final, sim, eu acho que o maior impacto é esse. Aí a gente pode discutir, era injusto que sendo o pay-per-view, porque hoje o Flamengo tem um pay-per-view que é mais ou menos em torno de 22% do público que assina pay-per-view, 22% é torcedor do Flamengo. Então ele tinha esse argumento também que ele tinha 1/5 do mercado ali que gerava o pay-per-view. Mas não adiantou, né? Olha lá como a união funciona. Fica de lição aí para os próximos contratos, só que agora é só 2029, né? Pois próximo ciclo daqui a 5 anos. Tem uma perspectiva de união. Acho que eu ouço dos dois lados, pelo menos disposição. Agora também eu já ouvi disposição de união durante muitas vezes na minha vida sobre clubes de futebol. E começa com a disposição e acaba em quebra-pau. Então vamos ver, mas agora que já saiu da frente essa discussão do dinheiro, que era mais quente, talvez eles consigam se unir ali para começar a trabalhar o Campeonato Brasileiro, antes de tudo, antes de negociar direito de TV, é melhorar o campeonato como produto em geral. E aí, se eles conseguirem isso, eles podem já naturalmente caminhar para uma negociação conjunta no futuro. E não estamos nem falando aqui ainda de direito internacional, né, Rodrigo? Ainda tem essa questão, direito internacional não está entrando nesse debate aqui, que é um outro potencial de receita, enfim, eles iam negociar muito juntos, né? Em princípio iam negociar juntos, mas ainda esse negócio não andou completamente como deveria, mas tem a conversa para eles negociarem juntos. E da parte do Flamengo, do ponto de vista do Flamengo, nessa participação toda, só para fechar esse raciocínio do homem, desculpa, notícia de hoje, em relação a essa dinâmica de condução do contrato com a Libra, é a contratação do Marcelo Campos Pinto, ex-chefão da Globo, para ser a figura do Flamengo, né, que era exercida pelo Landim ao longo dos últimos anos, junto ao acompanhamento desse cumprimento do contrato, enfim, da mesa de negociação com a Libra. Então, uma dinâmica nova que o BAP implantou aí, né, o BAP foi velho de guerra aí, de Sky, executivo de mídia por muitos anos, ele trouxe o Marcelo Campos Pinto para entrar nesse bolo aí, como representante do Flamengo, à mesa de negociação. Então tem um componente a mais aí, da representação do clube, do que vem pela frente. Perfeito. Tem um comentário aqui do Marcelo Andrade falando aqui, ó, dito isso, o Record virou uma concorrente da Globo. Eu acho que a gente podia tentar explicar como é que fica essa divisão de jogos por emissora, só para a gente concluir esse tema, porque tem mais uma mensagem aqui, ó, do MacGyver Nepomuceno, falando que confusão hoje em dia, a gente não sabe onde vai passar o jogo, não sabe.
Mas acabou que ficou mais simples do que se esperava, né? Dos 10 jogos numa rodada, vou colocar assim, tem um bolo ali de 10 jogos numa rodada, né? 8 são da Globo, completamente dela. Então ela tem 80% do campeonato. Esses 8, ela vai poder botar em qualquer uma das suas plataformas, TV aberta, Sport TV, e vai estar no Premiere. E aí você tem 2 jogos, que um é só da Amazon, só vai passar na Amazon, e o outro jogo é da Record, do YouTube e do Premiere. Esses 3 lugares vão transmitir esse outro jogo. Eu falei assim, quais vão ser os jogos? Bom, jogos da Libra, ali, jogos que tem como mandante os clubes da Libra, a Globo faz o que ela quiser. Não tem nenhuma interferência nisso. Os jogos que são da LFU, tem uma regra para a escolha dos jogos. Porque senão o cara vai falar assim, não, eu quero todos os jogos do Corinthians em casa. Aquela história, né, que a gente vê que costuma ser. Então não vai ser assim, tem um limite de time, cada plataforma, a Amazon, a Record e a Globo, tem um limite de quantos jogos ela pode transmitir de cada time, e você tem um pique, que são de 6 jogos, né? Agora são 5, na verdade, né? Porque estão com 3,5 jogos por rodada, né? Por conta de um time que foi rebaixado. E que vai ser uma rodada, a Globo vai ter a preferência de escolher, outro vai ser a Record e o outro vai ser a Amazon. E aí depois os 3 últimos são da Globo, os 3 que ficarem para trás, digamos assim, que não forem desses escolhidos. Espero que eu tenha explicado bem, se ficou alguma dúvida, mas é assim, a distribuição. E na prática, Rodrigo, se o jogo da Record também está no Premiere, então a Globo o Grupo Globo como um todo acaba tendo 9 partidas por rodada. Então, isso, ela tem 9 por rodada, eles estavam muito confortáveis. Isso. Eles estavam muito confortáveis nessa dinâmica por acabarem conseguindo essa negociação, porque como imagem do pacote futebol ainda continua com uma representatividade negavelmente forte, né, nisso tudo. Então, se você for olhar qual é a casa do Brasileirão, né, eles conseguem trazer esse tipo de imagem para o torcedor, porque a maioria vai estar ali. Então vai ser algo mais pontual, que do ponto de vista financeiro fez muito sentido para a Liga Forte União, mas que para a entrega para o consumidor em si, acaba sendo só um desviozinho no gráfico ali de tendências de domínio do monopólio aí que a galera costuma chamar do monopólio da Globo no futebol brasileiro. Você mutou novamente para matar o mosquito. Meu Deus, dessa vez para raspar o nariz. Que fase, meu amigo, que fase. Já pode pedir música. Então, já posso. Vai ser difícil dormir essa noite, hein? Com mosquitos e o nariz entupido vai ser complicado ainda. Vou até chamar um intervalo depois dessa, gente. A gente volta já na TV. Mas a gente continua ao vivo aqui no YouTube. E quero dizer, Marcelo, então, dito isso, que a Record não virou uma concorrente da Globo, porque no fundo continua mais ou menos a mesma coisa, né? Só a maioria ainda é da Globo. E aí, 4Ps, que tá mandando vários comentários legais aqui, muito obrigada, ele falou assim, quem ganhou foi a Globo, que não aumentou o valor, não aumentou o valor pensado pelos clubes e vai aproveitar o crescimento do futebol brasileiro. Dá pra gente falar que é a Globo que saiu ganhando? Eu acho que é uma leitura correta. Certamente, se você tivesse todos os clubes juntos, talvez a Globo fosse obrigada a assinar um cheque maior. Pagar mais. Eu acho bem provável que ela teria que assinar um cheque maior, porque é um produto essencial para ela, e aí ela não poderia fazer essa coisa que ela fez digamos assim, manobrando as 2 negociações para obter o melhor acordo para ela, que ela obteve um acordo, acho que pode se dizer, bom para ela. E ela está pagando 1,9 bi, né? 1,92 bi para os clubes hoje. Elas por elas, em relação ao que se vem pagando praticamente. Era 2,2 hoje, Igor, e agora vai passar a ser 2 fixo, e aí você ainda tem um pay-per-view, que são essas estimativas aí de mais 300 milhões. Então, ela perde um pouco de jogo, gasta um pouquinho menos, ou pode gastar um pouquinho mais. O Cleberson Martins diz aqui, daqui a pouco, daqui a 5 anos, o Flamengo rompe com essa Libra e negocia sozinha. Pode ser que sim. Ele diz até que o Corinthians pode fazer isso, mas pode ser que não, porque, assim, era o que eles estavam tentando fazer agora, também não conseguiram. Então, o que vai garantir que daqui a 5 anos eles consigam? Difícil saber, né?
O Flamengo, eu acho que em nenhum momento dessa vez tentou romper, né? Ele foi junto com a Libra o tempo inteiro. Ele estava tentando condições especiais lá dentro. O Corinthians, de fato, na negociação que ele fez no final do ano passado, ele cogitou assinar um contrato separado, mas não deu muito certo, não, viu? O que ele queria, que era uma coisa ali muito maior e tal, não foi atendido pelo mercado. Ele conseguiu condições melhores dentro de uma das ligas, mas ele não conseguiu uma proposta só para ele muito maior. O Paulo Tão manda aqui, escutar o Rodrigo trabalhar com números é outra coisa. Incrível. Estamos de volta na